Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la conosco no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 14. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Diz assim o texto, segundo Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também bem eu o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Amém. Amém? Feche a tua Bíblia, né? Gostaria que você, que está conosco aqui no templo, você que está em casa também, tivesse toda a atenção agora voltada aqui para o altar. Irmãos, esse texto lido, vocês percebem claramente, né, que ele destaca aqui dois personagens, especialmente. O profeta Elias e seu discípulo, seu ajudante, seu auxiliar, né, Eliseu. Dois personagens principais nós observamos aqui na leitura destes 14 versículos. Mas eu quero me ater aqui mais na figura de Eliseu, né? Este Eliseu que nós lemos aqui, que é um discípulo neste momento aqui, ainda ele é um discípulo, né, do profeta Elias, ele é um auxiliar, ele é um ajudante do profeta Elias, né, e que daqui mais um pouco, mesmo aqui dentro da leitura do texto, já se percebe, né, ele vai tornar-se então também no grande profeta Eliseu, que nós passamos a conhecer. E eu quero, meu querido irmão e irmã, iniciar, né, esta palavra
para dizer a você que Eliseu, né, que tornou-se esse grande profeta, de que todos nós, crentes em Jesus, que conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra, sabemos bem, né, ele se tornou esse grande profeta, mas ele não foi profeta porque ele quis ser profeta. Ele não foi profeta porque ele desejou ser profeta ou se autoproclamou profeta de Deus. Eliseu não se tornou um profeta de Deus porque Elias o escolheu para que ele fosse um profeta. Eliseu tornou-se um profeta de Deus porque o próprio Deus o escolhera. Amém, irmãos? Assim como todos os demais profetas, se tornaram homens de Deus, mulheres de Deus escolhidas, cada uma no seu tempo, não só como profeta, mas todos quantos em Israel, e é bom que se diga isso, todos quantos entre o povo de Deus ocupou uma posição porque não simplesmente desejou ou se autodenominou, mas porque o Senhor escolheu. Eu quero fazer a leitura dentro da palavra de Deus, da escolha que o Senhor nosso Deus fez de Eliseu, a escolha que o Senhor nosso Deus fez de Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler os versos 15 e 16, e aí fica claro, irmãos, aquilo que eu estou passando para você. Aqui nesse texto nós vamos encontrar o seguinte: e o Senhor lhe disse, aqui preste atenção, quando o texto está falando, aqui nós estamos em 1 Reis 19, quando o texto está dizendo, e o Senhor lhe disse, aqui o Senhor está falando com Elias, o profeta Elias, essa passagem se refere a Elias, depois que Elias passou por aquela grande depressão, que nós conhecemos, que Elias desejou a morte, e aí o anjo do Senhor vem e restaura a sua força, restaura as suas energias, e ele se alimenta com aquele pão, com aquela água que o Senhor provê para ele, e ele caminha até Horebe, o monte de Deus, chega ali, ele entra numa caverna, Deus o chama, e diz, Elias, o que é que você está fazendo aqui? E aí Elias começa a contar ali toda a sua história, todo o seu drama, mas o Senhor o chama, e nós entramos então agora neste verso, e o Senhor lhe disse, vai, volta-te pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Segura este verso aí. Então, o que eu estou aqui tentando passar para você é que a escolha, ou Eliseu tornou-se um profeta de Deus, não porque Eliseu quis ser um profeta, não porque Elias, vamos pensar que Elias fosse um amigo de Eliseu, olha, nós somos amigos, eu tenho certeza que um dia o meu ministério vai se encerrar e eu quero colocar você aqui no meu lugar. Não, irmãos, de forma alguma. O texto deixa claro, Deus chama Elias e diz, Elias, olha, você passou por todo aquele período de prova, de dificuldade, você está aqui, mas o teu ministério não encerrou, eu quero que você volta pelo mesmo caminho que você veio, e você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir a Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu, filho de Safate, lá de Abel-Meolá, você vai até aquela localidade, e você vai encontrar este Eliseu, e você vai ungí-lo profeta em seu lugar. E eu fico imaginando, meu querido irmão e irmã, que privilégio para Eliseu, ou que privilégio para todos aqueles que foram chamados um dia para ser profeta do Senhor, que privilégio, irmãos, entre milhares de Israel, de repente o Senhor olha e localiza alguém e diz, olha, eu quero aquele homem como meu profeta, e dá ordem para que Elias vá e unja Eliseu como profeta. E assim se dava, irmãos, não só com os profetas, mas com os sacerdotes. Ninguém arrogava de ser sacerdote, eu quero ser sacerdote. Não, o sacerdote ele era escolhido por Deus.
tinha ali as diretrizes que se tinha que seguir para obedecer, para que pudesse ser um sacerdote. Não era qualquer um que se tornava um sacerdote. O sacerdote era escolhido por Deus. Não era qualquer um que se arrogava de ser rei em Israel. Os reis de Israel, eles eram escolhidos por Deus. Isto significa dizer para mim e para você, meu querido irmão e irmã, é que Deus tem o controle sobre o seu reino. O reino de Deus nós não entramos porque nós queremos entrar. Você não está aqui simplesmente porque você desejou estar aqui. Você não se tornou um crente em Jesus, você não se tornou um cristão, porque um dia você achou que isso era interessante, era bacana, e você diz, eu quero me tornar um crente, ou porque você tinha um parente, um amigo, que te convidou para que você se tornasse um crente. Não, é verdade sim, que Deus usa meios e pessoas, mas para cumprir os seus propósitos, as suas escolhas. A escolha, meu querido irmão e irmã, são prerrogativas de Deus. Você está onde está, você é quem você é hoje no Senhor, porque o Senhor te escolheu. Você, meu irmão e minha irmã, você que está aqui conosco no templo, você que está em casa, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e eu faço a mesma reflexão. Se era um privilégio lá em Israel, alguém ser escolhido como um profeta de Deus, se era um privilégio lá em Israel, alguém ser escolhido como um sacerdote de Deus, se era um privilégio lá em Israel, alguém ser escolhido como um rei da nação pelo Senhor, preste atenção, eu e você, pela graça e misericórdia do Senhor, fomos escolhidos, queridos irmãos e irmãs, para sermos profetas de Deus. Vocês mulheres, profetizas de Deus, porque nós falamos em nome de Deus, e para falar em nome de Deus não precisa necessariamente ser um pastor que esteja à frente de um púlpito, mas você como homem de Deus é um profeta de Deus, você como uma mulher de Deus é uma profetisa de Deus, e não somente isso, mas a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, diz que eu e você pertencemos a um reino de sacerdotes, de profetas do Altíssimo, reis e sacerdotes e profetas. Eu e você estamos onde Deus nos escolheu para estar. Amém, igreja? Isso é coisa tremenda, irmãos. Analise bem. Hoje o planeta Terra conta com mais de 7 bilhões de pessoas. Aonde foi que Deus te encontrou? Aonde foi que Deus me encontrou? No meio de tantas pessoas. Você quer que eu lhe fale uma coisa? Talvez seja até escândalo para você, o que eu vou falar agora. Eu sou o pastor quadrangular há 42 anos. Praticamente, em maio vai fazer 42. Se nós pensarmos em maio que passou, faz 41. Se você chegar no presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, depois de 41 anos como pastor desta igreja, e perguntar para o presidente da igreja, quem é o pastor João, lá da cidade de Botucatu? Ele vai falar, eu não sei quem é, eu não conheço. O presidente da igreja, que eu sou pastor, há 41 anos, ele não sabe quem eu sou, mas o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o Deus de todo o universo me conhece e me encontrou. Amém, igreja? Eu não estou falando de mim, eu estou falando de você. Você entendeu o privilégio que você tem? No meio de 7 bilhões de pessoas, Deus olhou para aquele homem e disse, eu quero ele como meu profeta. Deus olhou para aquela mulher e disse, eu quero ela como minha profetisa. Eu quero que ele reine comigo. Eu quero que ele seja um sacerdote no meu reino. Amém, igreja? É isso que eu quero que você tenha no teu coração. Eliseu não foi profeta simplesmente porque desejou, mas porque o Senhor o escolheu. E vou lhe dizer uma coisa, Deus não erra nas suas escolhas, e eu tenho a certeza absoluta disso. Deus não erra nas suas escolhas.
Viu? Deus não se enganou com você, meu querido irmão e irmã. Deus não se enganou com você que está em casa, quando Ele te escolheu. Deus sabia muito bem quem Ele estava escolhendo e para qual propósito, para qual fim que Deus estava nos escolhendo. Deus não se enganou nas suas escolhas. E quero lhe falar mais ainda em nome do Senhor Jesus. Pensando não apenas na questão espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Hoje, o lugar que você se encontra, a posição que você se encontra, talvez para muitos de nós, seja apenas o começo de tudo aquilo que Deus tem preparado. Amém, irmãos? Talvez seja só o começo. Às vezes nós pensamos, e eu particularmente tenho essa deficiência, às vezes nós pensamos que nós já chegamos no limite, nós já chegamos no fim, ou porque nós estamos satisfeitos com aquilo que nós já temos, ou porque nós achamos que nós não temos condições de chegarmos além disso, ou porque nós já estamos cansados por aquilo que fizemos. Às vezes nós achamos que nós não tem mais, mas não é verdade, irmãos. Não é verdade, porque a escolha não é minha, a escolha não é sua. Não fomos nós quem nos autoelegemos isto ou aquilo. Não somos nós quem determinamos absolutamente nada. Deus está no controle. E eu quero dizer aqui, eu creio no meu coração, que para muitos de nós, muitos dos irmãos, inclusive daqueles que estão nos ouvindo, de repente o lugar que você está, a posição que você ocupa, seja apenas o começo de tudo aquilo que Deus tem para você, independente do tempo da tua caminhada cristã, independente da tua caminhada espiritual, independente da tua idade, independente de qualquer coisa. Deus, Ele está no controle da tua vida, e Deus não se enganou quando Ele te escolheu. Amém, irmãos? Às vezes eu me pego com esse pensamento, Aliás, eu estou achando até que hoje é um dia aqui de confissão de pecado, o pastor aqui hoje está com o coração quebrantado. Mas às vezes eu me acho assim, irmãos, já com 60 anos de idade, praticamente, 41 anos de ministério, já estou chegando no fim da linha, já está na hora de colocar um ganchinho atrás da porta e pendurar a chuteira, Mas quando eu penso nisso também, irmãos, me vem ao coração, me vem à mente 2 personagens bíblicos, pelo menos, que faz eu refletir um pouco. O primeiro deles é Moisés, sempre penso nisso. Irmãos, Moisés começou o seu ministério aos 80 anos de idade. 80 anos, irmãos. 40 anos lá no Egito, depois mais 40 anos lá no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Só com 80 anos de idade é que ele vai começar aquilo que era o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Quem de nós pensamos em começar alguma coisa com 80 anos de idade, irmãos? Mas Deus é o Senhor das nossas vidas. Viu? Então nunca se dê por velho demais, nunca se dê por cansado demais, nunca se dê por quem já realizou tudo, já conquistou tudo. Não, a palavra de Deus também nos ensina que nós não devemos ficar ambicionando coisas altas, mas deixa Deus no controle da tua vida. Deixa Deus. Deus vai fazer de nós o que Ele quiser fazer, Deus vai nos levar aonde Ele quiser nos levar, e nós estamos aqui para atender à vontade da majestade santa. Amém? Um segundo personagem que eu me lembro também, quando eu penso acerca disso, falei de 2, falei de Moisés, é a respeito de Caleb. Caleb também é um personagem bíblico que me inspira. Por quê? Porque Caleb fez parte daquele grupo dos 12 espias que Moisés mandou para espiar Canaã, e eles voltam. E os irmãos conhecem a história, 10 deles trazem um relatório negativo, apenas Josué e Caleb trazem um relatório positivo acerca daquilo, e por conta de tudo aquilo, os irmãos conhecem a palavra, o povo peregrina 40 anos pelo deserto. Só depois de passado 40 anos é que Josué, agora à frente do povo de Deus, entra em Canaã e possui Canaã, e depois de várias guerras, conquistas ali, muitas cidades, e a palavra de Deus vai dizer que Caleb chega em Josué e diz: olha, Josué, era eu da idade de 40 anos quando nós viemos espiar a terra, já se passaram 45, ou seja, eu estou agora com 85 anos,
mas a minha força e o meu vigor continuam o mesmo. Portanto, Hebrom, o monte que Moisés havia dito para mim que me daria, eu quero ele por herança. Amém, irmãos? 85 anos de idade, né? Se fosse eu, talvez pudesse falar, Josué, olha, Moisés falou, mas só para pensar em subir esse monte aí, vamos deixar isso para lá. Não tem nada mais aqui embaixo, não. Não é assim. Amém, igreja? O Deus que escolhe, é o Deus que fortalece, é o Deus que renova, é o Deus que encaminha, é o Deus que faz, é o Deus que age, porque tudo é para a glória dEle. É para a glória dEle. Eliseu foi chamado pelo Senhor. Deus não se enganou, conforme o pastor já disse. E Deus faz realizar os seus planos na vida dos seus escolhidos. Porém, eu quero aqui compartilhar com você algo muito importante. Deus prova aquele a quem Ele chama. Amém? Deus prova. Não é porque Deus nos escolheu, não é porque Deus sabe todas as coisas, não é porque Deus nos capacita para vivermos os seus planos, que nós não somos provados. Eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Vamos ver o que diz esse texto, Deuteronômio 8, 2. Aqui o Senhor falando com Moisés, e Moisés falando ao povo de Israel, né? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, ali onde está tentar, né? Entenda, provar, né? Deus te escolheu, aliás, esses 40 anos, para te humilhar e para te provar, né? Porque Deus não tenta ninguém, e Deus não é tentado também por ninguém, a própria palavra do Senhor diz, né? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Segura esse verso aí. Então, o que nós entendemos, né, através desta palavra? Que aqueles 40 anos de peregrinação do povo do Senhor ali pelo deserto, foi um período probatório, era um período que Deus queria provar, não é? O que é que estava no coração do seu povo, né? O que é que o seu povo guardava no seu coração. E olha, veja bem, irmãos, não foi uma prova aí de 40 dias, ao contrário, 40 anos, foi 40 anos, Deus tinha prometido, né, para este povo, tirá-lo do Egito e levá-lo a Canaã, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra que, segundo a palavra, mana leite e mel, né, mas para que este povo pudesse chegar lá onde Deus queria que eles chegassem, né, onde Deus tinha projetado, Deus queria saber o que estava no coração daquele povo, né, se aquele povo realmente confiaria no Senhor, se aquele povo perseveraria, né, na sua confiança, se aquele povo teria a paciência necessária para esperar o tempo de Deus acontecer na sua vida, e isso o Senhor está falando comigo e com você agora, amém, irmãos? Quando Deus te chamou, Deus não se enganou, Deus tem planos e projetos, e aquilo que o pastor já disse, talvez você esteja vivendo apenas o começo de tudo aquilo que Deus tem, mas preste atenção, Deus quer provar o teu coração, Deus quer provar a tua confiança nele, nas lutas, nas provas, nas dificuldades, nas adversidades, Deus quer saber o que é que está dentro do nosso coração. E o que é que nós entendemos através desse texto, irmãos? Que quanto maior for a bênção, né, que Deus tem para nós, maior será a nossa prova, né? Portanto, se alguém entre nós está vivendo um momento de grande prova, né, ou se você viveu, ou se você vier a viver um momento de grande luta, de grande prova, de grande dificuldade, alinhe o teu coração e o teu pensamento e os teus sentimentos com o Senhor nosso Deus, porque grande será a tua vitória. Não é? Quanto maior a bênção, maior a prova, ou quanto maior a prova, maior será a bênção, maior será a vitória. Amém, igreja?
O povo de Israel, e os irmãos todos conhecem, sabem bem disso, né? Durante esses 40 anos, eles precisavam depender 100% de Deus. Não tinha outra alternativa para o povo, senão confiar, obedecer e depender exclusivamente de Deus. É assim que o Senhor espera de mim, é assim que o Senhor espera de você, meu querido irmão e irmã. Não é a força do nosso braço, não é a força da nossa carne, não é a nossa inteligência, não são as nossas estratégias humanas, não são os nossos jeitinhos brasileiros que resolvem os problemas, não são os nossos esquemas. Tem pessoa que quer chegar onde Deus quer que ele chegue, mas quer chegar com um esquema, e eu já tenho um esquema aqui, E, aliás, tem aquele que tem o plano A, o plano B, para não falar o esquema, Quer chegar, mas quer chegar no esquema. Não, irmãos, nós temos que chegar na confiança do Eterno. É Ele, Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vamos ver Isaías sendo usado por Deus, e o Senhor falando a respeito deste tempo, do seu povo Israel, ali no deserto, o Senhor dizendo que levou o povo como as águias levam seus filhotes sobre as suas asas. É Deus que nos leva. Amém, igreja? Não tem força humana, não tem carne, não tem inteligência, viu? Não tem estratégia, não tem esquema. É Deus o Senhor. E por isso Deus quer que nós confiemos inteiramente nele. Ele permite as provas para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E agora nós entramos no texto que lemos na abertura, para a mensagem desta noite, falando a respeito de Eliseu. Deus chamou Eliseu, Deus não se enganou com Eliseu, Deus tinha grandes planos para a vida de Eliseu, mas Eliseu foi provado. A primeira coisa que nós observamos, quando nós lemos lá, 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 14, que lemos, é que chega um determinado dia, e Elias diz para o seu discípulo: Eliseu, você fica aqui, porque o Senhor me manda até Betel, O Senhor está me enviando a Betel, mas você fica aqui. E Eliseu fala: não, meu Senhor, se o meu Senhor vai a Betel, eu vou também. E Betel, irmão, significa casa de Deus. Casa de Deus. Ou seja, em outras palavras, Eliseu estava dizendo: se o meu Senhor Elias vai à casa de Deus, vai à presença de Deus, eu também vou à casa de Deus. Eu também vou à presença de Deus. E eu quero lhe dizer, meu querido irmão e irmã, que uma das formas, ou uma das coisas que Deus sonda o meu coração e o teu coração, é realmente o nosso desejo e a nossa disposição e a nossa vontade de estar na casa de Deus. E quando eu digo aqui pelo Espírito do Senhor, na casa de Deus, eu não estou me referindo, meu irmão e minha irmã, a um prédio, a 4 paredes, a este lugar apenas. Eu estou dizendo estar na presença de Deus. Não precisa necessariamente estar aqui neste templo para estar em Betel, não precisa estar aqui num prédio de alvenaria para estar na presença de Deus, mas dentro do meu coração, do coração daquele que está em casa agora, tem que arder o desejo de estar na presença de Deus. Deus não pode agir na vida de alguém, Deus não pode usar alguém, Deus não pode realizar os seus planos e os seus projetos na vida daquele cujo coração não arde pela sua presença. Amém, igreja? Estar em Betel, estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, é o primeiro requisito que o Senhor pede de nós, para que Ele possa cumprir nas nossas vidas os seus propósitos. O desejo do meu coração, enquanto teu pastor, você que está aqui nesta noite, você que está em casa nos ouvindo, independente do fato de você poder estar aqui ou não, mas o meu desejo é que no teu coração venha arder sempre a vontade, a disposição, o desejo, que você administre a sua vida, que você administre o seu tempo de tal forma que você sempre consiga estar na presença de Deus.
Amém, igreja? Eu vou a Betel, eu vou à casa de Deus. Não, se o meu Senhor vai a Betel, eu também vou. E a palavra de Deus diz que eles vão juntos. Agora, preste atenção numa coisa muito importante que eu quero lhe dizer. Muito certamente, Eliseu não imaginava que ele estava sendo provado, que ele estava sendo testado. Isso significa dizer que na minha vida e na tua vida, irmãos, pode estar acontecendo, ou pode vir a acontecer muitas coisas que nós nem imaginamos, mas que aquilo ali é um teste de Deus. Às vezes nós reputamos apenas como circunstâncias da vida, às vezes nós reputamos apenas como influência humana, não, porque isso foi fulano que fez, não, isso está acontecendo por conta disso, está acontecendo por conta daquilo, não, irmãos, muitas vezes está acontecendo porque é a forma de Deus provar o nosso coração. Amém? Deus pode usar circunstâncias, sim. Deus pode usar pessoas, sim, Deus pode usar situações, não estamos descartando isso, não é disso que nós estamos falando, mas eu estou falando aqui de nós termos o discernimento, estou falando aqui de nós termos a sabedoria, não é? Porque de repente, irmãos, nós racionalizamos tudo e achamos que tudo, não é? Porque tudo você vai encontrar uma razão, tudo você vai encontrar uma justificativa, tudo você vai encontrar uma questão humana para você tentar explicar aquilo que está acontecendo. Mas muitas vezes por trás dessas questões existe ali um agir de Deus, um mover de Deus para provar o nosso coração. Amém? Descem ambos a Betel, né? Ali, aquele episódio dos filhos dos profetas falarem para Eliseu: olha, você está sabendo que ainda hoje o Senhor vai levar teu senhor Elias, né, para junto dele? E Eliseu diz: eu estou sabendo sim, né, calai-vos. Aí a palavra de Deus vai nos dizer que Elias chega em Eliseu e diz: Eliseu, é o seguinte, agora você veio comigo até Betel, mas o Senhor está me mandando para Jericó, e você fica aqui, viu? Você não vai para Jericó. E Eliseu fala: não, de forma alguma. Se o meu Senhor vai para Jericó, eu vou para Jericó também. Eu vim com o meu Senhor em Betel, agora nós vamos juntos para Jericó. Jericó, irmãos, dentro da palavra de Deus e no contexto desta mensagem, é um símbolo de luta, né? É um símbolo de batalha, é um símbolo de prova, de desafio. Os irmãos sabem que Jericó foi a primeira cidade que Josué, com o seu exército, conquistou quando entraram em Canaã. Uma cidade fortificada, uma cidade murada, né? Deus, o Senhor, deu ali estratégia para Josué e seus homens rodearem a cidade por 7 dias, né? No 7º dia, rodear a cidade 7 vezes, tocar as buzinas dos sacerdotes, gritar, e as muralhas caíram por terra, e o povo invadiu a cidade e tomou a cidade. Jericó é símbolo de guerra, de luta, de desafio, de batalha, e essa é uma das coisas que Deus quer saber a meu respeito e a teu respeito, se nós estamos de fato dispostos a irmos para a luta, se nós estamos de fato dispostos à batalha. E aqui eu falo mais uma vez, irmãos, em todos os aspectos da vida, viu? Não apenas nas questões espirituais, mas na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, nos planos, nos projetos de Deus, porque tudo na vida tem luta, tudo na vida tem desafio. Amém, igreja? Amém? Estar na casa de Deus, estar na presença de Deus é fundamental, é importantíssimo, nós não podemos prescindir disso. No entanto, meu querido irmão e irmã, Deus não pode usar e Deus não pode realizar os seus planos e os seus projetos na vida de homens e mulheres que não tenham disposição para a batalha, que não tenham coragem para enfrentar os problemas, para enfrentar as situações, para enfrentar os desafios. E aqui nós vemos Eliseu dizendo o seguinte: não, se você vai para a luta, eu vou para a luta também. Amém, igreja? Se você vai para Jericó, eu vou para Jericó também. Se você vai para a batalha, eu vou para a batalha também.
Homens de Deus, mulheres de Deus que querem viver os planos de Deus e os projetos de Deus, tem que arder em seus corações o desejo de estar na presença de Deus, mas também não pode fugir das batalhas, das lutas, dos desafios da vida. Amém? Deus está provando, irmãos. Deus está provando. Quero saber o que tem dentro dos seus corações. Então o Senhor fica observando a nossa disposição, o nosso desejo, da nossa comunhão com Ele, da nossa intimidade com Ele, do nosso apego à Sua palavra, né, às coisas espirituais. Mas Deus também está observando na hora da luta, na hora do problema, na hora da dificuldade, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude. E aí a palavra de Deus diz que Eliseu vai para Jericó. Chega lá, acontece a mesma situação, os filhos dos profetas falam, Eliseu responde, e aí Elias fala: Eliseu, agora é o seguinte, o Senhor está me enviando ao Jordão, mas agora você fica. Não era para você ter ido a Betel, você foi a Betel. Não era para você ter vindo a Jericó, você veio a Jericó. Mas agora o Senhor está me mandando ao Jordão, e agora você vai ficar. Ele fala: não, se o meu Senhor vai ao Jordão, eu vou ao Jordão também. E o Jordão, irmãos, dentro da palavra de Deus, é um símbolo de humilhação, é um símbolo de quebrantamento. Nós vamos encontrar no texto sagrado quando Naamã, aquele general do exército da Síria, um homem muito respeitado na sua nação, muito querido, pelo seu rei e por todos aqueles que conviviam com ele, porém a palavra de Deus diz que Naamã era leproso. Mas Naamã soube que em Israel tinha um homem de Deus, e quando ele procura este homem de Deus, o homem de Deus lhe diz: você vai, desce ao Jordão, mergulha de 7 vezes, serás purificado. E aí ele fica indignado com aquilo, e ele chega a dizer: mas lá na Síria tem rios muito mais limpos do que o Jordão, eu tenho que vir aqui agora, desta forma. E ele é convencido pelos seus homens, pelos homens que o acompanhavam naquela viagem. Meu Senhor, se o profeta, se o homem de Deus tivesse exigido alguma coisa mais difícil até, o Senhor não faria. O que ele está pedindo é coisa simples: mergulha 7 vezes aí no Jordão. E aí a palavra de Deus diz que Naamã se despoja do seu orgulho, se despoja do seu ego, ele se quebranta o seu coração, ele se humilha, e ele então obedece aquilo que o homem de Deus havia dito, mergulha 7 vezes no Jordão, você conhece a história, e ele é curado, ele é purificado. E agora o Senhor, através de Elias, está dizendo: olha, eu vou ao Jordão, você fica. Falou: não, Jordão é lugar de quebrantamento, Jordão é lugar de humilhação, e eu sei que eu preciso estar na presença do Senhor, eu sei que eu tenho que enfrentar as batalhas, mas eu também sei que eu tenho que quebrantar o meu coração. Eu não posso deixar o orgulho tomar conta de mim, eu não posso deixar a soberba tomar conta de mim, eu não posso deixar a exaltação tomar conta do meu coração. Eu não posso deixar o ego dominar a minha vida, eu preciso ser quebrantado, eu preciso me humilhar todos os dias, para que ele cresça e eu diminua, e a glória dele seja vista num vaso de barro. Amém, igreja? Homens de Deus, mulheres de Deus, que foram chamados por Deus, com quem Deus tem grandes planos e grandes projetos, precisam verdadeiramente sondar os seus corações e não deixar o orgulho, a soberba tomar conta das nossas vidas. Isso significa descer ao Jordão. Amém, igreja? A palavra de Deus, e você conhece tão bem, ela diz que Deus resiste aos soberbos. A palavra de Deus vai nos dizer ainda que a soberba, ela precede a queda. Irmãos, eu tenho experiência, e você que está aqui, você que está em casa, você também tem. Ao longo dessa minha caminhada, assim como você também tem essa experiência, eu já vi tantos homens grandes caírem, irmãos. Tantos homens grandes,
Mas é muito interessante, irmãos, muito interessante, porque não é uma coisa assim que acontece de uma hora para outra. Você vai observando o comportamento, as atitudes, né? A forma como as pessoas se relacionam, especialmente com aqueles, né, que são subalternos. Você vai começando a observar, irmãos. Eu tenho essa experiência, não preciso aqui citar, mas eu tenho essa experiência com muitas pessoas que eu conheci na minha vida. Com muitas pessoas que eu conheci na minha vida. Você vai vendo as atitudes, a arrogância, a prepotência, a soberba, o eu dominando, o eu tomando conta, o eu, só existe um eu sou, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o eu sou. Eu não, você não, nós não. Por isso, irmãos, é preciso descer ao Jordão. É preciso descer ao quebrantamento. Quando quiseram lá inflamar João Batista acerca lá dos discípulos, tal, não sei o quê, ó João, aquele que você batizou hoje, ele tem mais gente que você, rapaz. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Senhor, o reino é dele, a glória é dele, tudo é para Ele. Louvado é o seu nome, bendito é o seu nome. Eu quero ser apenas um canal, eu quero ser apenas um instrumento, eu quero ser apenas o porta-voz da sua palavra, da sua palavra. Amém, igreja? Meu querido irmão, eu gostaria muito de ouvir, e tenho fé no meu coração que eu vou ouvir, creio no meu coração que eu vou ouvir, e é a única coisa que eu desejo ouvir naquele grande dia, é o Senhor dizendo: servo bom e fiel, vinde para o descanso, para o repouso do teu Senhor. Servo. A única coisa que eu quero, irmãos, é ser um dia pela graça, não por aquilo que eu fiz, ou por aquilo que eu faço, ou que eu venha a fazer, mas pela graça. A única coisa que eu espero, que eu desejo, é ouvir do meu Senhor isto: servo bom e fiel. Eu pergunto para você, irmãos, tem lugar mais exaltado do que esse? Tem título mais exaltado do que você ser considerado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, de que você foi, durante a sua pequena existência na terra, um servo bom e fiel? Precisa mais do que isso, irmãos? Precisa deixar o ego tomar conta? Precisa deixar o orgulho tomar conta? Precisa deixar a soberba tomar conta? Não, não. Por isso, irmão, estar em Betel é importante, não fugir de Jericó, mas estar todos os dias no Jordão, todos os dias quebrantando o nosso coração. E quando chegam no Jordão, nós lemos aqui no texto sagrado, Elias toma a sua capa, fere o Jordão, as águas se dividem, eles passam a pés enxutos, chega do outro lado. A palavra de Deus diz que carros e cavalos de fogo aparecem, de repente se forma um redemoinho, e Elias é levado, e a capa de Elias cai. E Eliseu olha para aquilo, rasga suas vestes, e diz: carros e cavalos, cavaleiros de Israel. E abaixa e toma a capa de Elias, e dirige-se agora outra vez em direção ao Jordão para retornar. Só que o Jordão, depois que eles passaram, o Jordão voltou a correr normalmente. E ele pega a capa de Elias, dobra e diz: aonde está o Deus de Elias? E fere as águas do Jordão, e as águas se dividem novamente, e ele passa a pés enxutos. E ali então começa o ministério do grande profeta Eliseu, que recebeu porção dobrada do espírito de Elias, conforme está registrado na palavra de Deus, que havia sido lá em 1 Reis, escolhido pelo Senhor, que caminhou com Elias,
né, aprendendo e sendo instruído por Elias, mas que, sobretudo, foi provado por Deus para realizar aquilo que Deus tinha para ele. Que assim seja, meu querido irmão e irmã, na vida de todos nós, viu? Tenha certeza absoluta. O Deus que entre 7 bilhões de pessoas te conhece e te chamou pelo teu nome, não se enganou com você. Deus tem planos grandes na minha e na tua vida ainda, independente do lugar, da posição que nós estejamos, e eu quero aqui reforçar, em qualquer área da vida. Né? Em qualquer área da vida, talvez alguém possa dizer, poxa, eu já cheguei na minha vida empresarial, já cheguei na minha vida profissional, já cheguei na minha posição social, num lugar. Se Deus tem mais para você, Deus tem e Deus vai te levar. Mas Deus quer, sobretudo, que o teu coração arda pelo desejo de estar em Betel, desejo de estar na sua presença. Deus quer que você seja um homem e uma mulher de coragem para enfrentar os desafios da vida, não é? Sem se acovardar. E Deus quer também, né, que você quebrante o seu coração. Eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, falando apenas mais 2 coisas muito importantes para nós, para finalizarmos aqui. A primeira coisa que eu quero, pelo Espírito Santo de Deus, dizer para você é que nós não podemos olhar para trás. Né? Lucas capítulo 9, versos de número 62. Vamos ver o que diz esse texto. Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Segura esse verso aí. Amém, igreja? Né? Fácil de entender. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou, o Senhor nos escolheu. É adiante. É para frente. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Temos que olhar para frente. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, né, para aquilo que está diante de mim. Alvo está sempre na frente, né, não tem alvo atrás. O meu alvo é na frente, o teu alvo é na frente. Então, colocamos a mão no arado, é para frente. Amém, igreja? Aconteça o que acontecer, é para frente. Nós temos que ir para frente. Ainda dentro deste mesmo pensamento, Gênesis capítulo 19, verso 26. Gênesis 19, 26. Diz assim, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Segura aí. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem bem disso. Né? O Senhor chegou num ponto, num momento em que não havia alternativa para Sodoma e Gomorra e aquela região, senão que Deus realmente destruísse, mas Deus encontra ali uma família, né, de servos fiéis, Ló e sua casa, né, sua esposa e suas 2 filhas. Mas o anjo do Senhor chega na cidade, chega na casa de Ló e diz, olha, vocês vão sair da cidade, porque enquanto vocês não saírem, Deus não pode fazer acontecer o seu juízo, mas não olhem para trás. Saiam da cidade e não olhem para trás, sempre para frente. E a palavra de Deus diz que já na saída da cidade, quase já, né, fora ali de Sodoma, a palavra de Deus diz que a mulher de Ló olha para trás e fica convertida numa estátua de sal. Ou seja, deu cabo à sua própria vida, deu fim à sua própria vida, né, por conta da desobediência, por conta de não ter mantido fiel os teus olhos para frente. Infelizmente, impediu o agir de Deus, né, criou uma situação muito difícil. Quem conhece a palavra de Deus vai saber depois o que aconteceu com Ló, com as suas filhas, né, uma história terrível, não vamos entrar aqui, mas tudo isso por conta do que, irmãos? Por conta de um ato de pela falta de um ato de confiança em Deus, né, falta de obediência à palavra de Deus. Quem lança a mão ao arado e olha para trás não está pronto para o reino de Deus, não é apto. Lembra-se da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Tem pessoas, querido irmão e irmã, que abortam os planos de Deus, que abortam os projetos de Deus para a sua vida, porque não tem aquela firmeza, aquela confiança de não retroceder, de não voltar atrás. Mas vamos ainda, dentro desse mesmo raciocínio, apenas mais um versículo, Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39, na verdade. A palavra de Deus diz o que aqui, irmãos? Que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E o que mais?
Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Segura esse verso aí. Nós vivemos não por vistas, irmãos, não é circunstâncias, não é situações. O justo viverá da confiança que ele tem em Deus. Por isso eu te provei, para ver o que estava dentro do teu coração, se guardaria os mandamentos do Senhor ou não. O justo vive da fé, e se ele recuar, se ele retroceder, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Porém, o verso seguinte vai nos dizer o quê? Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não recuamos, não recuamos, não recuamos. Eu estava conversando com um querido irmão, membro aqui da igreja, que daqui a algum tempo mais vão estar numa missão. Vou estar numa missão na Albânia e na Arábia Saudita. E eu perguntei para ele, falei, escuta, mas e como é que fica essa questão lá da Arábia, um país muçulmano, a gente sabe como é que é. E ele, rapidamente ali, a gente conversando, falou de algumas coisas importantes. E é interessante, irmãos? É muito interessante. Porque é um desafio a ser vencido, mas uma vez a mão no arado, não pode olhar para trás. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele, porque o justo vive da fé. Porém, nós não somos daqueles que se retiram, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós vamos até o fim, sabendo que Deus está no controle. Amém? Então, eu disse primeiro aqui a respeito de não podermos olhar atrás. E eu finalizo a mensagem com mais um versículo e já encerramos, que nós não devemos também murmurar. Lamentações 3:26. Louvado seja Deus. Lamentações 3:26 diz assim: bom é ter esperança. E o que é mais, irmãos? Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Primeiro, a esperança, confiança, certeza de que Deus está no controle. Aconteça o que acontecer, não ando por vistas, ando por fé. Deus não se agrada daquele que se recua, daquele que retrocede. Então, em primeiro lugar, mantenho a esperança, mantenho a fé, mantenho a confiança, mantenho. Conforme disse Jó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu conheço. De repente, alguns de nós aqui podemos até estar naquela condição que Jó estava, Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos têm visto. Hoje, Senhor, eu já tenho te conhecido mais de perto. Então, em primeiro lugar, bom é ter esperança. E depois, aguardar em silêncio. Porque quando nós abrimos a nossa boca, nós corremos o risco de murmurar, de reclamar, porque está difícil, porque não está fácil, porque as coisas estão complicadas. Por que isso, por que aquilo, por que fulano, por que Beltrano, por que não sei o quê, por que não sei o quê. Os irmãos se lembram que quando o Senhor deu estratégia a Josué, e aos filhos de Israel de rodearem a cidade de Jericó, o Senhor exigiu que eles ficassem quietinhos, em silêncio, somente no último dia, na última volta, depois que tocar a trombeta, aí o povo vai gritar. Mas antes disso, vocês rodeiam a cidade em silêncio. E aqui a palavra de Deus diz para nós o seguinte, que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, para não corrermos o risco de perder a bênção, de reclamar, de murmurar, de perder a confiança no Senhor nosso Deus. Então, para você que foi chamado, para você que foi escolhido, para você e eu que estamos sendo
todos os dias provado, que já entendemos que precisamos estar em Betel, que não devemos fugir de Jericó, que devemos descer ao Jordão. Também o Senhor fala conosco nesta noite, que nós não podemos olhar para trás e que é bom mantermos a esperança e aguardarmos em silêncio, sem murmuração, aquilo que Deus tem para nós, e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Aplauda e glorifique o nosso Deus.